paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos por começar mais uma de nossas pré-aulas do currículo da Escola Dominical do segundo trimestre do ano de 2024, com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Veremos hoje, com a bênção do Eterno, a lição de número 6, prevista para ser aplicada no dia 12 de maio de 2024, com o tema As Nossas Armas Espirituais. Faço-me ladear pelo diácono irmão Davi, presidente dos adolescentes de nosso campo, e pelo evangelista irmão Rafael Cavalcante. O texto áureo nos diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas, sim, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe encontra-se registrada em dois textos: o texto de Lucas capítulo 4, versículo 1 a 4 e versículos 16 ao 20. Assim diz a palavra de Deus nas versões contida na revista de Escola Bíblica Dominical. Lucas capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Passados, meus amados irmãos, já 5 lições desse nosso tão precioso trimestre, chegamos à lição de número 6, tendo como tema as nossas armas espirituais. Evangelista Rafael, do que trataremos nessas notas introdutórias dessa lição tão maravilhosa para os nossos irmãos? Quero antes cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nas minhas palavras introdutórias, eu gostaria de lembrar que a vida cristã ela não é um piquenique e nem um parque de diversões. É um campo de batalha e perigoso. Existem 3 inimigos reais. Nós já vimos: o mundo, o diabo e a carne. Mas também há 3 aliados nessa guerra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão do nosso lado. E hoje nós vamos ver que as 3 principais armas do cristão nessa guerra é a oração, o jejum e a palavra. E segundo o texto áureo da nossa lição, diácono Davi, estas armas, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Amados irmãos, precisamos compreender e não perder de vista o que o apóstolo Paulo escreve aos crentes da cidade de Éfeso. A carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo faz uma constatação objetiva, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hóstias espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, amados, é insuperável não admitirmos que a igreja do Senhor está num campo de batalha e, como visto na semana passada, a nossa luta objetiva é contra o diabo, a carne e o mundo. E na lição de hoje estudaremos quais são os instrumentos e as ferramentas espirituais que o Senhor nos dará para enfrentar o diabo, a carne e o mundo, diácono Davi. Quero primeiramente cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor
Nessa parte introdutória, como a lição anterior disse sobre os inimigos, nós temos 2 exteriores e um interior. Mas as armas que nós usamos para vencer são as mesmas armas, que são a palavra, a oração e o jejum. Jesus deixou bem claro que a nossa vida não seria fácil. A vida cristã, ela não é fácil, mas se nós usarmos as armas corretamente, nós venceremos qualquer adversidade. O que precisamos partir de ponto de partida é que se nós estamos numa batalha e seremos munidos de armas, é porque a comparação é que nós somos verdadeiros soldados que encampam as fileiras dos exércitos de Deus. Ponto 1. As armas do crente. As armas. Evangelista Rafael, o crente pode andar armado? Tem que andar, né? Nós vamos ver isso hoje. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 10 a 18, ele vai tratar dos itens que devem compor a armadura espiritual do crente, as armas que o cristão deve usar. Ali ele faz uma alegoria, uma comparação com a indumentária, a vestimenta que o soldado romano usava na sua época. E eu acho interessante que por 2 vezes no texto, verso 11 e verso 13, ele vai dizer: revesti-vos, tomai toda a armadura de Deus. Essa expressão toda indica completude, totalidade. Ele está dizendo que o cristão ele precisa fazer uso, diácono Davi, de todas as armas espirituais que estiverem à sua disposição. Não adianta eu ter o capacete da salvação e esquecer de calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Não adianta eu cingir os lombos com a verdade e não me revestir da couraça da justiça. Não adianta eu ter numa mão o escudo da fé, mas na outra eu não ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim como na antiguidade, é na vida espiritual do crente. Se alguma arma espiritual faltar, o soldado fica vulnerável no campo de batalha. Então que nós possamos fazer uma autoanálise para ver se não falta nenhuma arma no nosso arsenal espiritual. O comentarista deixa claro, meus amados irmãos, que as armas que compreendem, as armas espirituais, portanto, que compreendem a indumentária do soldado espiritual que compõe o exército de Cristo, são tidas como armas de ataque, instrumentos de ataque, e outras como instrumentos de defesa. E ele traz o elenco dessas armas. Quais são as armas de ataque? A espada, vara, funda, que no dizer de Davi, que usou essa arma para vencer o gigante Golias, arco e flecha, lança e dardo. Essas são as armas elencadas como aquelas que possuem a natureza de ataque. Isso nos lembra a palavra de Jesus aos apóstolos, quando ele disse que as portas do inferno elas não prevaleceriam contra a igreja. Quando Jesus coloca a igreja em relação às portas do inferno, é a igreja que está avançando. Então a igreja, do ponto de vista dessa guerra, dessas batalhas que estão travadas, ela não está necessariamente numa posição defensiva, porque ela possui instrumentos para também avançar e atacar. Mas essas armas também compõem as armas de defesa ou instrumentos de defesa. Quais são eles? O escudo da fé, o capacete da salvação, a couraça da justiça e as caneleiras. Então, o bom soldado de Cristo é aquele que está munido e preparado, diácono Davi, tanto para atacar, mas também para se defender. Porque em toda boa luta, em toda boa guerra, existem momentos de ataque e também momentos de defesa, diácono Davi. Exatamente. É interessante que a gente deve compreender que não existe nenhuma arma mais importante que a outra. Todas elas são necessárias, seja ela para defesa ou de ataque. De acordo com Efésios 6, a gente vai ver lá, como o evangelista Rafael bem disse, que o apóstolo Paulo ele faz uma comparação com um soldado, e lá em Efésios capítulo 6, a gente vê bem que existem mais instrumentos, mais armas de defesa do que de ataque. Ataque só é citado um, que é a palavra, mas todas elas, em sua importância, são necessárias. Todas elas têm a sua importância
precisam ser usadas pelo bom soldado de Cristo. Porque na comparação de Efésios 6, evangelista Rafael, já imaginou se o soldado está sem o sapato e machuca o pé? Ele pode estar todo bem vestido, mas se o seu pé estiver machucado, ele perde eficiência. E ele compromete a sua vida e compromete a vida do companheiro que vai ter que carregar. Porque nessa batalha em que nós estamos, o inimigo de nossas almas, muitas das vezes não ataca para matar, mas ele ataca para ferir, porque ele sabe que ferindo um, ele vai estar comprometendo mais do que um soldado. Ponto de número 2. Evangelista Rafael, nessa batalha, munido de armas, precisamos saber as estratégias do inimigo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 2, verso 11, ele diz que nós não podemos ignorar os ardis, as estratégias do nosso inimigo. Nesse ponto eu compartilho 3 dessas estratégias que o diabo usa contra nós. Primeiro, ele sempre ataca o nosso ponto fraco. Em Mateus 4,2, depois de ter jejumado, diz o texto que Jesus estava com fome. Ou seja, o ponto fraco dele humano naquele momento era a fome, a necessidade de se alimentar. E a primeira tentação do inimigo foi: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Todos nós, enquanto seres humanos, temos um ponto fraco, uma área que nós temos que ter mais cuidado. Eu cito alguns exemplos. Em algumas pessoas é o dinheiro, outras é o sexo, outra é a preguiça, outra é o orgulho, outra é o temperamento, outra é a língua, outra é a bebida alcoólica. Você, meu querido, que está nos ouvindo, você sabe do que eu estou falando. Aquele ponto fraco, aquela área que você tem que vigiar mais, ter um pouco mais de cuidado. Por quê? É por ali que o diabo vai tentar entrar. Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo. E nós não podemos brincar de ser crente. Temos que vigiar muito com o ponto fraco. Segundo, o diabo ele vai sempre tentar lançar dúvida na palavra de Deus. O início do diálogo dele com Eva foi assim que Deus disse? Uma expressão de dúvida. E com Jesus, depois que Jesus já tinha ouvido a confirmação que era o Filho de Deus, na tentação em Mateus 4, ele vai dizer por 2 vezes: se tu és o Filho de Deus, faz isso. Se tu és o Filho de Deus, faz aquilo. É outra estratégia que ele usa contra nós. Ele vai sempre tentar lançar dúvida naquilo que a gente tem que ter certeza. Ele sempre vai tentar lançar dúvida na palavra de Deus a nosso respeito. E nessa hora, qual arma nós temos que usar? O escudo da fé. Porque a fé é a ausência de dúvida. Quando a fé chega, a dúvida tem que bater em retirada. E a terceira estratégia que ele usa contra nós, finalizando minhas palavras, ele usa a solidão. Todo ser humano tem uma tendência maior ao pecado quando está sozinho. E sozinho pode significar 2 coisas: isolamento total de qualquer pessoa, ou então simplesmente sozinho pode significar longe de qualquer pessoa que possa te censurar. Então, nós temos que ter cuidado quando a gente está sozinho. Caim matou Abel quando estava sozinho. A mulher de Potifar tentou José quando ele estava sozinho. Davi foi atraído por Batseba no terraço do palácio quando estava sozinho. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto quando estava sozinho. Porque quando nós estamos sozinhos, há uma falsa sensação de que ninguém está nos vendo. Mas aí é que nós temos que ter cuidado. Você pode estar longe dos pais, longe do pastor, longe do seu cônjuge. Mas tem um Deus no céu que está olhando para você. E esse Deus, ele conhece a sua vida pública e a sua vida privada. Ele conhece a sua reputação e o seu caráter. Ele conhece as suas mãos, mas ele também conhece o seu coração. E ele sabe quem é dele e quem não é. Tenhamos cuidado. Amados, as estratégias do inimigo, nós podemos partir da condição que Satanás é um mestre estrategista. O apóstolo Paulo, no texto de Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai mencionar as astutas ciladas do diabo. A comparação do apóstolo Paulo ali é que o diabo ele é um caçador que está à espreita, colocando iscas e cevando a sua presa a fim de arrebatá-la. O diabo, portanto, não pode ser ignorado e considerado como um cachorro vira-lata, sem dentes, que não mereça a devida atenção. É por isso que no campo da teologia sistemática nós temos dentro da angelologia páginas e páginas e páginas dedicadas ao estudo da pessoa do inimigo para compreender quem ele é e partir do pressuposto que ele é um ser inteligente e moralmente capaz de nos atingir.
tanto na vida física quanto na vida espiritual. E para fazer isso, à luz da Bíblia Sagrada, ele usa de estratégias como arrebatar a boa palavra do coração, buscar altas posições com mentira, usar pessoas para atrair, escravizar a mente e o corpo do ser humano, enfraquecer a fé do crente, e como o apóstolo Paulo adverte ao seu filho na fé Timóteo, em capítulo 4, na 1 de Timóteo 4, versículo 1, ele introduz no seio do povo de Deus doutrinas demoníacas. Então veja, evangelista Rafael Diácono Davi, que nas estratégias do inimigo existem porções táticas que vêm de fora para dentro, ou ora, Davi, ele ataca de dentro para fora. As heresias, né? Exatamente. Então o inimigo ele é extremamente estratégico e capaz, sim, de alcançar os seus objetivos nefastos, Diácono Davi. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu gostaria de citar 2 pontos das ciladas, as estratégias do inimigo, que são o uso da mentira, que de acordo com João 8:44, diz que ele é o pai da mentira, e ele começou assim com o primeiro casal, mentindo, distorcendo, também outra coisa que ele faz muito, distorce a verdadeira palavra, distorceu aquilo que Deus disse, falando totalmente uma mentira para Eva, e aí ele começa enganando, ele trabalha nessa área da mentira, ele é o pai da mentira, é muito bom nisso, em mentir, e também na tentação. Satanás, ele trabalha na tentação, usa de meios atraentes, inofensivos, mas Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é de morte. Então Jesus ele nos advertiu a perseverar até o fim, tomar cuidado, porque o inimigo de nossas almas, as ciladas, as estratégias que ele usa, aparentemente pode enganar muitas pessoas, e se nós não estivermos munidos verdadeiramente, nós podemos ceder a essas ciladas, a essas estratégias do inimigo. Então nós devemos tomar cuidado em todo o tempo. Meu irmão professor, minha irmã professora, eu sugiro você trabalhar com a classe Lucas capítulo 4, versículo 5 e o versículo 9, para você dar aos alunos uma ideia da capacidade e das estratégias do diabo. No 5, a Bíblia vai dizer que o diabo levou Jesus a um alto monte. No versículo 9, a Bíblia vai nos dizer que ele levou Jesus também a Jerusalém e colocou ele no pináculo do templo. Como que ele levou Jesus lá? É uma grande discussão da teologia. O texto do versículo 9 vai dizer que ele não só levou, mas ele colocou Jesus no lugar. Se nós admitirmos que ele tocou no corpo de Jesus para levar Jesus nesses lugares, já é uma ousadia e um poder e uma força tremenda. Se admitirmos que ele levou na mente, pior ainda. Certo é que o texto deixa claro, ele é bom estrategista e ele tem força para alcançar, sim, os seus maldosos caminhos. Ponto de número 3. O chefe de toda a força do mal, evangelista Rafael. Apesar do diabo ele ser o chefe de toda a força do mal, esse é o ponto, eu quero lembrar que nem tudo de ruim que acontece em nossa vida é o diabo. Tem muita coisa que é consequência dos nossos próprios atos. Tem muita gente que gosta de espiritualizar tudo, evangelista Jades, e tudo ele culpa o diabo. Porque às vezes é mais fácil culpar o diabo do que admitir que nós estamos errados. Eu cito alguns exemplos. Às vezes a pessoa está fraquejando na fé e alguém diz é o diabo. Às vezes não, é porque não está orando, não está lendo a Bíblia, não está congregando, a fé fracassa mesmo. Às vezes o casamento está em crise e alguém diz é o diabo. Às vezes é porque não está respeitando a esposa ou respeitando o marido. Às vezes alguém cai em dívidas e alguém diz é o diabo. Às vezes é porque a pessoa gasta mais do que ganha, não tem controle financeiro, coloca a mão onde não alcança. Às vezes uma pessoa entra em brigas físicas e alguém diz é o diabo. Às vezes é porque faltou humildade para fugir da aparência do mal. Às vezes uma pessoa volta ao vício e alguém diz é o diabo. Às vezes é porque nunca foi liberto, porque Jesus disse em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por fim, um último exemplo. Às vezes uma pessoa é multada, Diácono Davi,
E ela disse, é o diabo. Mas se o radar é de 60 e você passa, diácono Davi, de 100, não é o diabo, é o pé que está desviado, é o pé que tem que converter. Então, meus irmãos, o ponto é, o diabo é o chefe de toda a força do mal, não discordamos disso. Mas nós temos que ter o discernimento e a honestidade, evangelista Jadson, para reconhecer o que realmente é o inimigo ou o que muitas vezes é simplesmente colheita daquilo que plantamos. A Bíblia Sagrada vai dar ao diabo algumas designações que indicam que ele está numa posição de autoridade. Quando Daniel narra aquele episódio em que o anjo Gabriel desce para lhe trazer uma resposta, ele vai dizer que o príncipe da Pérsia o capturou. E nós interpretamos ali tratar-se do próprio diabo, apontando, portanto, por ser príncipe, alguém que compõe uma monarquia, um modo de governo. A Bíblia Sagrada, em Efésios 2:2, vai o chamar de príncipe da potestade do ar. Ou seja, o reino das trevas é hierarquizado. E no topo de sua hierarquia está o diabo. E o apóstolo Paulo, quando fala da sua sagacidade, em 1 Tessalonicenses 2:18, vai dizer: pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás não lhe impediu. E eu olho aqui para você, meu irmão, minha irmã, se o Satanás impediu Paulo de fazer alguma coisa para Deus, imagina o Jadson. Se nós, meus irmãos, não nos escondermos atrás da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e nos cobrirmos com o sangue que nos purifica de todo o pecado, o diabo sim é capaz de influenciar pelo seu poder de manipulação contra as nossas vidas. Eu não acredito que o próprio diabo se opôs à frente de Paulo para Paulo não ir. Mas ele levantou pessoas, ele criou empecilhos, ele arrumou um jeito da roda da carroça quebrar, alguma coisa nesse sentido. Mas certo é que, do ponto de vista prático, Paulo quis ir e não conseguiu ir. Porque esse é o nosso inimigo. Como já foi dito aqui essa noite, ele não brinca de inimigo. Às vezes nós temos nossos relances e brincamos de ser crentes, mas esquecemos que nós estamos numa arena de batalha e que o nosso inimigo quer arrancar objetivamente a nossa cabeça, diácono Davi. Satanás, ele é o chefe de toda a força do mal. Ele é o senhor de toda a força do mal. E, na verdade, assim, o que ele busca fazer? Estragar toda a obra realizada pelo Senhor Jesus, que é o plano da salvação, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Satanás, ele tenta a todo momento estragar esse plano. Não dá para comparar a batalha de Satanás, não é com Deus. Porque não dá para comparar Satanás. Deus não tem inimigo. Não tem inimigo. Então não tem ninguém páreo para Deus. Então Satanás, o que ele vai fazer? Tentar contra o cristão. Então ele usa das suas estratégias, ele vai fazer de tudo para estragar o plano da salvação por meio de Jesus Cristo. E assim, muitas pessoas às vezes acham que a gente segue a Jesus Cristo por medo do diabo. E não é. Nós seguimos a Cristo porque entendemos e compreendemos o plano da salvação e o seu amor. A gente compreende o amor de Salvador, o plano da salvação. Mas a gente tem consciência de que o inimigo, em todo o tempo, ele tenta contra as nossas vidas. E nós precisamos, de acordo com o Tiago, sujeitar a Deus, resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Mas para resistir, precisamos sujeitar a Deus. Se não nos sujeitarmos a Deus, não resistiremos. Posso que já tem gente lá do outro lado fazendo o sinal da cruz, falando até cruz credo. Meu irmão, nós não estamos falando aqui de assombração, de alma penada, de saci pererê, nada disso. Nós estamos falando de espíritos desencarnados que atuam na consciência dos homens para operar na vida dos homens e no mundo real o propósito de frustrar os caminhos santos do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, estamos agora indo para o ponto 2 da nossa lição e nós gostaríamos que você interagisse conosco nos comentários. Temos visto alguns irmãos aí manifestando, já temos pessoas de Fortaleza, Foz do Iguaçu, Porto Velho, Mato Grosso, e é uma bênção de Deus ver o alcance de nossas aulas. Então curta nosso vídeo, compartilhe,
Deixa aí a cidade, o bairro de onde você está assistindo, a igreja em que você congrega, porque será um prazer responder o seu questionamento ou interagir com você em nossas redes sociais. Ponto 2, perdão. As 3 armas espirituais do cristão. A primeira arma, evangelista Rafael, a palavra de Deus. Neste ponto, eu gostaria de citar rapidamente 7 benefícios da palavra de Deus. Primeiro, a palavra cura. Salmo 107, verso 20. O Senhor enviou a sua palavra e nos sarou. Segundo, a palavra gera temor. Abacuque 3, verso 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Terceira palavra, ilumina. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quarto, a palavra alimenta. Mateus 4, verso 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quinto, a palavra de Deus nos limpa. João 15, verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. Sexto, a palavra nos santifica. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. E por fim, em sétimo lugar, meu querido, a palavra gera fé. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, esta palavra, ela é uma fonte inesgotável de bênção. É por isso que você tem que valorizar o culto de ensino na sua igreja, a escola bíblica dominical da sua igreja, valorizar a leitura e o estudo e a meditação diária na palavra. Porque além dela ser uma fonte de benefício, ela também é uma arma espiritual indispensável, diácono Davi, na nossa guerra espiritual. Amados, pela harmonia bíblica, compreendemos que o escritor aos Hebreus está em plena consonância com o apóstolo Paulo, pois aos Hebreus capítulo 4, versículo 12, o escritor aos Hebreus vai dizer, assim como Paulo, que a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é uma arma. Mas o comentarista aponta que a palavra não é só arma. A palavra também é alimento. Ele vai citar aqui as referências bíblicas, apontando que a palavra é tida como um leite racional, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. E a palavra de Deus, ela é também força para nos fazer produzir bons frutos, é o que nos diz Salmos, Salmos número 1, quando vai falar que bem-aventurado é o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela faz o quê? Medita. Dia e noite. E será o quê? Qual o resultado disso? Como a árvore. Uma árvore plantada junto a ribeiros, cujo dá o seu fruto na estação própria. Então a palavra de Deus é a fonte, não só de conhecimento, a palavra de Deus é a fonte da nossa vida espiritual. Lembro-me aqui da palavra do meu querido pastor e amigo, o pastor Adeildo, que dizia: qual das 2 asas de uma ave é mais importante do que a outra? A ave precisa das 2 asas. E a palavra de Deus é tão importante quanto a oração, se nós compararmos essas 2 asas. Por quê? Porque nela é vida. Ela é arma, ela é alimento, ela que nos faz produzir. Então, nós precisamos estar minuciados dela, diácono Davi, para vencermos os nossos inimigos em nome de Jesus. Sim, quando diz que a palavra é comparada ao leite racional, é interessante que está trazendo o sentido de alimento puro. A palavra ela é pura. E aí o evangelista Jadson citou, eu até anotei aqui a referência de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra é viva e eficaz aqui, ela traz o sentido de causar o resultado pretendido. Então, o que a palavra faz conosco, ela tem o poder de nos lavar, nos santificar, nos guiar. Então, o cristão que ele examina as Escrituras, ele não se deixa ser levado por qualquer vento de doutrina. Ele está pautado e ele sabe, a palavra é o suficiente. E Jesus disse que aquele que ouvisse as suas palavras, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, seria comparado a um homem sensato, que construiu, edificou a sua casa sobre a rocha. Então, quando nós estamos pautados verdadeiramente na palavra, o verdadeiro cristão que examina as Escrituras,
e não só examina, mas vive a palavra, ele é comparado ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, veio o vento, correram-se os rios e combateu aquela casa e ela não caiu. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Nós compreendemos, irmãos, que à luz do que está no Evangelho de João 15, versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra ela é indispensável. Segunda arma, evangelista Rafael, a oração. Neste ponto eu gostaria de compartilhar 4 verdades sobre a oração. Primeiro, John Wesley disse que a oração é a respiração da alma do crente. Então o crente que não ora, das duas uma, ou está morto, ou está quase morto. Então, meus queridos, a oração ela faz parte da vida espiritual do cristão. Segunda verdade, Tiago 5,16, a oração de um justo, diz a Bíblia, pode muito em seus efeitos. A oração é algo poderoso, evangelista Jadson. É por isso que Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido, Dama de ferro. pôde dizer: eu tenho mais medo da oração de um justo do que todos os mísseis da Rússia apontados para o nosso país. Meu querido, a oração é capaz de mover o braço daquele que move o mundo. Terceira verdade, um trocadilho. Quanto mais você ora, mais você melhora. A oração aperfeiçoa a nossa santificação. A vitória contra o pecado, diácono irmão Davi, depende da oração. O pecado nos afasta da oração, mas a oração vai nos ajudar a afastar do pecado. Porque quando você investe tempo com Deus, você não continua do mesmo jeito. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de você. E a quarta verdade está em Efésios 6, verso 10. Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E um dos meios da gente se fortalecer em Deus é justamente através da oração. A oração é a ponte. E eu repito, a oração é a ponte. A ponte que conecta a fraqueza do homem com a força de Deus. A ponte que conecta a impotência humana com a onipotência divina. A ponte que conecta o altar da terra com o trono do céu. Essa ponte é a oração. Amados, o conselho do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 18 é: orai em todo tempo. No Getsemane, Jesus deixou claro: olha, vocês precisam orar e vigiar, porque a carne é o quê? Fraca. É fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Então, o conselho que nós temos na Bíblia Sagrada é que nós precisamos orar em todo tempo. No livro A Quarta Dimensão, o reverendo Po Yong-Chul, pastor, fundador da Assembleia de Deus de Seul, na Coreia do Sul, disse que ele quis colocar e criar na sua igreja, meus amados, uma cultura de oração. Lá os crentes precisam orar pelo menos 1 hora por dia, porque ele entende que lá no Getsemane Jesus desafia Pedro, Tiago e João e diz: nem 1 hora pudesse vigiar comigo? Então o pastor Po Yong-Chul constrói esse argumento que para mim é interessante. Vida de oração que não tenha pelo menos 1 hora por dia não é uma vida de oração satisfatória. Para nós, os obreiros, o pastor David diria que nós temos que orar pelo menos 2 horas por dia. E alguém disse: pastor David, mas é difícil orar 2 horas por dia. Ele dizia: faça 4 períodos de meia hora. Faça 3 períodos de 40 minutos. Faça 2 períodos de 1 hora. Ou acorde 2 horas antes do que você precisa e ore 2 horas por dia. E para dar o exemplo, pastor David Po Yong-Chul orava 5 horas por dia. Nós sabemos de pastores na cidade, e aqui eu quero até citar em saudosa memória, o pastor Jotalino da Igreja do Tabernáculo dizia que visitava todos os crentes na madrugada, porque tinha uma vida de oração. Nós que somos pastoreados pelo nosso pastor, o pastor Mário, sabemos que existem horas do dia que não adianta procurá-lo, porque ele vai estar em oração. Nosso pastor, o pastor Elias, pelo menos 2 vezes por semana, sabemos que ele sobe ao monte para orar e sempre está nos influenciando a orar. Então, meus amados irmãos, a oração é uma doutrina bíblica e, Davi, que precisa ser praticada mais até do que ensinada, meu amado. A palavra nos diz: crescei na graça e no conhecimento.
e a gente estava falando sobre a palavra e também agora entrando sobre a oração. E quando a gente fala de oração, oração trata-se de intimidade, fala de intimidade. E quanto mais nós oramos e buscamos a Deus, mais íntimos nós nos tornamos de Deus. Não tem como criar um diálogo ou criar uma amizade com alguém sem diálogo, sem conversa. Ninguém é amigo de uma pessoa que ele não conversa. Sou amigo, exemplo, sou amigo do evangelista Rafael e não converso com ele. Não tem como. Então, para sermos considerados amigos de Deus, amigos de Jesus Cristo, precisamos ter uma vida de oração. E quanto mais nós oramos, mais íntimos nós nos tornamos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deixou o exemplo para nós. Jesus deixou o exemplo, tinha uma vida de oração e tudo que o Senhor nos ensinou através da palavra, a oração, os seus momentos de oração, nós como cristãos precisamos também ter uma vida pautada na oração. O comentarista vai deixar claro que a oração não consta entre aquelas armas de Efésios 6. Ela não consta explicitamente, mas implicitamente é ela que traz o quê? O ajuste. Porque para pregar tem que orar. Para ministrar a escola dominical tem que orar. Para ser bom marido, boa esposa, bom filho, bom funcionário, bom patrão, sem a oração não tem jeito. A terceira arma, evangelista Rafael, o jejum. Existem pelo menos 70 citações na Bíblia sobre o jejum, 40 no Antigo e 30 no Novo Testamento. Logo, nosso Deus espera do seu povo que ele pratique o jejum. Nesse ponto, eu compartilho 3 verdades sobre o jejum. Primeiro, John Piper disse que jejum é fome de Deus, ou seja, o jejum é um sinal de dependência do Senhor. A segunda verdade, o jejum é abrir mão dos prazeres, é sacrificar a sua carne para poder fortalecer o seu espírito. Quando você jejum, meu querido, você está dizendo que o que te domina não é a carne, o que te domina é o Espírito Santo. A terceira verdade, o jejum é acompanhante da oração. Meus irmãos, pode existir oração sem jejum, mas não existe jejum sem oração. Se uma pessoa jejuma, mas não ora, ela simplesmente está deixando de se alimentar, evangelista Jades. O jejum necessariamente, obrigatoriamente, ele tem que ser acompanhado de oração. Isso é bíblico. Mateus 17, 21, Jesus diz, essa casta não sai, senão pelo poder do jejum e da oração. Atos 13, verso 3, a igreja de Antioquia, orando e jejumando, impuseram as mãos e despediram os irmãos, porque o jejum tem que ser acompanhado da oração. Tem um livrinho publicado e editado pela CPAD chamado A Força do Jejum. E o autor vai dizer que o jejum ele faz com que o entendimento da palavra e a força da oração alcance lugares que sem ele não alcançaria. Portanto, o jejum é você dizendo para sua carne quem é que manda. Porque a fisiologia vai nos dizer que o ser humano precisa se alimentar de pelo menos a cada 3 horas. Então, toda abstinência alimentar que compreende um período acima de 3 horas pode ser tido como uma espécie de jejum. Nós vamos ver que a fisiologia vai nos informar, e a boa medicina, que antes de participar ou de sofrer qualquer procedimento cirúrgico que não seja de urgência e emergência, o indivíduo vai ter que o quê? Que jejuar. Por quê? Porque o jejum, do ponto de vista, e aqueles inclusive que praticam o jejum intermitente, vão saber que o jejum é a maneira que o próprio corpo usa para limpar o corpo de todas as toxinas ruins. Isso eu estou falando dos benefícios do jejum do ponto de vista fisiológico-biológico. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 2, e tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites. Se o verbo vivo de Deus encarnado jejuou, e aqui se discute se ele jejuou só de pão, se ele jejuou de água. Eu acredito que essa discussão ela não produz muito resultado prático e espiritual para a gente, então nós vamos nos desviar dela. Mas de certo é que Jesus jejuou, o apóstolo Paulo jejuou,
Os santos apóstolos na era primitiva também jejuaram. E não se trata, diácono Davi e evangelista Rafael, de pagar penitência, porque a nossa teologia não nos ensina assim. O jejum é para nós esvaziarmos o nosso eu e descaracterizarmos o homem pecador e deixarmos espaço para o Espírito de Deus, através da palavra de Deus e da oração, mudar a nossa vida. Porque quem jejua sem orar e sem ler a Bíblia está fazendo dieta. Quem jejua sem orar e sem ler a Bíblia está fazendo boa dieta. Não está fazendo uma disciplina ou consagração espiritual, diácono Davi. Precisa estar alinhado. Palavra, oração e jejum. Esses três. São as armas citadas na lição, né? Essas três armas precisam estar alinhadas. Todas elas em uso. O bom soldado não usa uma arma mais que a outra. Todas elas precisam estar alinhadas e sendo usadas pelo cristão. É interessante também dizer que o jejum ele é feito com propósito. Não é simplesmente só jejuar sem um propósito específico. A gente vai ver que Paulo ele jejuava pelo seu ministério. Tinha um propósito. O propósito do jejum, seu ministério. Os irmãos da igreja primitiva oravam, jejuavam para o envio de obreiros. Então, todos os jejuns feitos têm propósito. E nós precisamos jejuar, assim como orar, examinar as Escrituras. Por quê? O jejum ele nos auxilia a ter ainda mais a intimidade com o nosso Pai. Alinhado a esses três: palavra, oração e jejum. Os discípulos de João jogaram no rosto dos discípulos de Jesus que eles não jejuavam. E Jesus, então, dá a resposta. Vocês não estão jejuando por enquanto, porque o dono da festa, o noivo, está aqui. Mas vai chegar um dia que vocês vão ter que jejuar, porque se vocês não jejuarem, orarem e buscarem na palavra, você não vai vencer, meu irmão. Se você não ler Bíblia, se você não orar e se você não jejuar, as suas chances diminuem consideravelmente. Ponto de número 3, Jesus Cristo, o nosso maior modelo. Vamos agora ver como Jesus usou esses instrumentos para vencer o diabo. Ponto 1, vencendo o diabo com a palavra de Deus, evangelista Rafael. É do conhecimento da maioria que em Mateus 4, quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele o venceu pela palavra. Por 3 vezes ele usou a expressão "está escrito", onde ele cita uma passagem do livro de Deuteronômio, uma passagem bíblica, para rebater o inimigo. Com o exemplo de Cristo ali, a gente percebe que a palavra não é apenas uma arma de ataque, mas também uma arma de defesa, um instrumento para se vencer o nosso adversário. Eu costumo dizer que a palavra é o mapa que nos mostra a direção certa. Ela é a lâmpada para os nossos caminhos. A palavra é pão para o faminto, ela é água para o sedento. A palavra é a bússola que na jornada da vida nos mostra a direção certa. A palavra é o prumo que nos acerta e nos coloca em retidão para servir a Deus. A palavra é o martelo que quebranta o coração de pedra. Ela é a espada que penetra até a divisão da alma. A palavra, meu querido ouvinte, é a única arma que, se te acertar, ela não te mata. Ela te dá vida e vida com abundância. Na leitura bíblica em classe, nós vemos Jesus usando a palavra de Deus, que na sua época e na era apostólica, como não havia a construção do Novo Testamento, está apontando objetivamente para o texto judaico do Antigo Testamento. E Jesus usa uma expressão maravilhosa a partir de Lucas capítulo 4, versículo 1. A tentação era-lhe apresentada e Jesus sempre dizia, está escrito. Ou expressão poderosa. Há quem diga que existe aí uma forma de exegese de Jesus como fonte de toda interpretação, que eles dizem que Jesus é a palavra de Deus, então eles ressignificam o que está escrito em Jesus para dar lugar a uma série de heresias e de inclusões não bíblicas, ou seja, eles diminuem o valor do texto bíblico, colocando Jesus como desculpa. Só que quando olhamos para o ministério de Jesus, Jesus não fez isso. Até mesmo Jesus usou a Bíblia para legitimar as suas próprias ações. Se tinha alguém que poderia fazer algo diferente, era ele. Ele disse, não, eu sou a palavra e esqueço o que está escrito daqui para cá. E agora é o que eu disse. Não, o próprio Jesus
Ele usa a palavra para legitimar o seu ministério. Em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 1, ele vence o diabo por aquilo que estava escrito. E em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16, ele usa o texto de Isaías, a partir do Isaías 61, 1 e 2, para apontar para a sua obra e o seu santo ministério. Então, meus irmãos, se queremos vencer o diabo, precisamos nos valer e nos lançar mão da palavra de Deus. E ao senhor e à senhora, meu professor de escola dominical, a escola é bíblica. Nós não estamos lá para reproduzir comentário tão somente da lição. A lição e a literatura é nosso plano de aula. Agora, a doutrina a ser aplicada nas manhãs de domingo é a palavra. A escola de domingo, nos domingos pela manhã é bíblica. Então, pelo amor de Deus, meu professor, abra a Bíblia e fale da Bíblia aos alunos, Giacomo Davi. E outra coisa interessante é que Jesus, como eu já disse, ele deixou o exemplo. Então, ele é o nosso modelo. Não tem nem discussão. Quando ele venceu o diabo pela palavra, ele está deixando bem claro para nós não sermos negligentes quanto cristãos. E tem muitos cristãos que são negligentes quanto ao uso da palavra. A gente disse nos tópicos anteriores sobre as ciladas do inimigo, sobre os ataques, e Satanás ele lança muitas dúvidas sobre muitas pessoas. E existem pessoas com dúvidas pequenas que são respondidas através da palavra, mas a negligência impede a resposta. Porque a resposta está na palavra, porém a pessoa negligente, ele não examina a escritura, e a Bíblia também, ela diz, examinar as escrituras, porque buscar ter nela a vida eterna. Então, como o evangelista Rafael bem disse aqui, ela é o mapa que nos guia até o céu. É a palavra de Deus que nos conduz à eternidade. Precisamos estar firmes, constantes na palavra do Senhor. O apóstolo Paulo vai nos aconselhar que nós temos que ser obreiros que não tenha do que se envergonhar. Aí ele vai dizer o quê? O que o obreiro tem que se envergonhar? É que maneja bem a palavra da verdade. Então, coisa feia e vergonhosa é um obreiro que não sabe manejar a palavra de Deus. Não sabe ministrar uma santa ceia, não sabe apresentar uma criança, não sabe dirigir um culto, não sabe escolher um bom texto para a introdução de um culto, uma leitura devocional de um culto. Então, meu obreiro, leia a Bíblia e busque na Bíblia sabedoria e conhecimento para o seu ministério. Ponto 2. Vivendo em oração, evangelista Rafael. Lucas, o evangelho, ressalta mais do que qualquer outro a vida de oração de Jesus. Por pelo menos 11 vezes neste evangelho, Jesus é mencionado orando. E eu gostaria de lembrar aqui que muitas vezes nós lembramos dos grandes feitos que Jesus realizou, mas às vezes nos esquecemos que esses feitos estão relacionados à oração. Alguns exemplos. Lembramos que Jesus escolheu os 12 apóstolos, mas nos esquecemos que ele passou a noite inteira orando para fazer isso. Lucas 6, verso 12. Lembramos que Jesus multiplicou o pão e o peixe para alimentar a multidão, mas nos esquecemos que antes disso ele fez uma oração. João 6, verso 11. Lembramos que ele se transfigurou no alto do monte, o rosto brilhou, a veste resplandeceu, mas isso aconteceu enquanto ele estava orando. Lucas 9, 29. Lembramos que Jesus andou sobre as águas, mas esquecemos que ele passou quase a noite inteira orando, desde a tarde de um dia até as 3 horas da manhã do outro dia, 3 horas da madrugada, orando quase a noite inteira, quando ele desce e vai ao encontro dos discípulos andando por cima das águas. Está em Mateus 14, 23. Lembramos que Jesus ressuscitou Lázaro, mas nos esquecemos que antes de fazer isso, ele fez uma oração, João capítulo 11, verso 41. Então, com Cristo, nós aprendemos, meus irmãos, que a oração ela precede. A oração ela vem antes do milagre. Então, que é milagre, que é bênção, que é vitória, com Jesus aprendemos que temos que orar, porque você não será nada a mais diante dos homens, além do que você é a sós diante de Deus. E oração não é reza. E não é preciso ser um teólogo para encontrar essas diferenças do ponto de vista prático. A oração é a manifestação voluntária e espontânea que temos em pensamento ou em fala diante de Deus.
A reza é uma predisposição já estabelecida e pode ser tida como uma repetição involuntária e que não produz nenhum tipo de efeito. Então, oração não é reza. A Bíblia não nos orienta a rezar. A Bíblia nos manda orar. E quando olhamos para o ministério de Jesus, em Lucas capítulo 6, versículo 12, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte orar e passou a noite em oração. E alguém diria assim, que sacrifício Jesus fez? Para Jesus, sacrifício nenhum. Porque oração para o crente que ora não é sacrifício. É momento de comunhão com Deus. Quando você está assistindo um filme que você gosta, pode ser filme de 3 horas, você não vê a hora passar. Uma viagem num lugar interessante, você não vê os dias passar. Um momento de encontro com um amigo ou uma pessoa que você ama, você não vê o tempo passar, não é um sacrifício. Se a oração for tida como um momento em que nós nos dedicamos exclusivamente a Deus, a oração não pode ser tida como um sacrifício, mas como um momento de deleite em que nós nos apresentamos a Deus e que melhor, evangelista Rafael, o Senhor se apresenta a nós. É nesse momento da oração que nós estreitamos os laços de comunhão que temos com Deus. Jesus Cristo se coloca como pastor das ovelhas e ele diz assim, eu sou bom pastor e eu falo com as minhas ovelhas e elas escutam e me ouvem, elas não confundem minha voz. Se você não tem uma vida de oração, você não será capaz de discernir e de entender a voz do Deus Todo-Poderoso que te chama. E ele nos ensinou como fazer isso, Mateus 6,6. Mas tu, quando for orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Evangelista Rafael Diácono Davi, eu quero trazer aqui as palavras do reverendo Igor Abraão, que ensina o seguinte, se você não tem dia, hora e local para orar, você não tem uma vida de oração. Vida de oração é ter dia, e devemos orar todos os dias, hora e local para orar. Isso é ter uma vida de oração. É saber que pode acontecer qualquer coisa, vir qualquer pessoa, a não ser que seja uma emergência familiar insuperável, você vai tirar aquele momento para ter um momento a sós com um Deus que sabe e pode fazer todas as coisas por você. Diácono Davi. Pegando um gancho na sua palavra, evangelista Jadson, o Senhor, ele deseja ter um particular conosco. E precisamos sim ter. As orações são feitas em público, a gente faz oração de súplicas por nós mesmos, oramos pelos outros, mas precisamos ter um particular com o Senhor. Todos nós, como servos de Deus, precisamos ter, como o evangelista Jadson bem disse, um local para orar, um momento para orar e estar diante do Pai com o coração aberto. E orar no secreto é essencial para a vida do cristão. A oração no secreto, porque ali realmente demonstra que estamos fazendo porque nós precisamos do Senhor. Porque orar em público é muito fácil. A gente levanta a voz em oração para os irmãos verem, nossa, ele está orando. Mas o que manda mesmo é a nossa vida no particular. Quem nós somos lá na nossa casa, quem nós somos no nosso quarto, quem nós somos no dia a dia, quem nós somos no nosso pensamento. A oração, ela é sem cessar. Então, a todo momento, precisamos estar conectados com o Senhor. A vida de oração é necessária. Devemos orar. Devemos ter um momento de particular com o Senhor. Ele deseja isso para os seus filhos. Numa casa, nós temos pelo menos 3 altares. A mesa, que é o altar onde nós nos alimentamos e adoramos a Deus pelo alimento que Ele nos deu. Nós temos o leito, que é onde desfrutamos da intimidade. E nós temos o altar da oração. E nós precisamos manter esses 3 altares em dia, orando e buscando ao Senhor. Ponto 3. Vivendo em jejum. Evangelista Rafael, como é essa prática e como essa arma pode ser utilizada em nosso favor para a glória de Deus? Nós sabemos que o Senhor Jesus, antes de iniciar seu ministério, ele fez um jejum prolongado de 40 dias e 40 noites. 3 pessoas na Bíblia fizeram esse jejum: Moisés, Elias e Jesus. Não por um acaso estes mesmos 3 aparecem juntos em Mateus 17, no Monte da Transfiguração. E aqui eu gostaria de destacar 3 benefícios do jejum. Primeiro, o jejum é capaz
de impedir um juízo de Deus. É o que nós aprendemos em Jonas capítulo 3. O juízo contra Nínive estava decretado, mas a cidade, evangelista Jadson, se arrependeu de tal modo com jejum que o juízo de Deus foi adiado, foi desviado. Segundo benefício, é uma das vias para nós sermos cada dia mais cheios do Espírito Santo. É o que Paulo nos ensina com a sua experiência, Atos 9, verso 9 e verso 17, diácono Davi. A Bíblia diz que Paulo foi cheio do Espírito Santo enquanto orava e jejuava. Terceiro benefício, o direcionamento de Deus. A Bíblia diz em Atos 13, verso 2, que a igreja de Antioquia, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Então, meu querido ouvinte, se você quer direcionamento de Deus para a tua vida, se nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo, meus irmãos, precisamos jejuar, porque se orar e jejuar, Deus vai falar. Meu querido, se você tem fome de Deus, você vai jejuar. Um pai apresenta aos santos apóstolos e discípulos do Senhor Jesus um filho que estava endemoniado. Jesus não estava. Quando Jesus chega, os pega numa flagrância. Eles não foram capazes de expulsar o demônio. E Jesus disse que existem situações de demônios que só podem ser resolvidas com jejum e oração. Aí alguém vai dizer que não é bem isso que Jesus estava querendo dizer, porque agora existe uma exegese bíblica que não respeita o que o texto da Bíblia diz, mas de certo que a Bíblia deixa claro nas palavras de Jesus, que Jesus disse, existem esta casta de demônios, só se expulsa com jejum e oração. Então, existirão situações na nossa vida em que nós precisaremos jejuar. E acompanhado, claro, como já dissemos, de um bom devocional de leitura bíblica e de oração. Porque só sabe a dor do calo os pés que sente o sapato apertar, meu irmão. Então, meu querido irmão, se a luta está apertando, se as dificuldades estão batendo na sua porta, e são dificuldades aparentemente impossíveis, improváveis, se alie a essa arma. Jejue. Mas, evangelista irmão Jadson, eu não tenho muito essa prática. Começa como um bom corredor. Um maratonista não começa correndo 42 quilômetros. Ele começa caminhando. Então comece fazendo o seu jejum. Você toma café às 7 da manhã, prorrogue o seu café para as 9h30, para as 10 horas. Você não toma café, mas almoça às 11? Então prorrogue o seu almoço para as 2 da tarde, para a 1 da tarde. Ah, você janta todos os dias? Então jejue à noite. E só volte a se alimentar no outro dia, na hora do almoço. Meu querido, peça ao Espírito de Deus para te orientar. E se valha dessas armas. E dessa arma específica para vencer e romper nos dias maus, diácono Davi. É interessante que o jejum, ele nos torna sensíveis. Sensíveis ao Espírito Santo. E o grande perigo é perder a sensibilidade. Quem perde a sensibilidade está perdido mesmo. O jejum, ele traz isso. A sensibilidade, ser sensível aos propósitos de Deus, ouvir a voz de Deus, saber diferenciar quando é Deus, quando não é. Isso implica muito no jejum. O jejum, ele traz isso. Nos traz a sensibilidade do Espírito Santo. E um conselho que Jesus deixou é que quando jejuarmos, para a gente não ser como os hipócritas, que vão para as praças e aí eles desfiguravam o rosto para mostrar para as pessoas que estavam jejuando. Jesus disse, não faça isso. Faça no secreto, assim como a oração. Faça no secreto. O seu pai, ninguém precisa saber que você está jejuando. Ninguém precisa saber quando a gente está jejuando. Eu não preciso chegar aqui e falar, evangelista Jadson, hoje eu jejuei. Já recebi meu galardão. É verdade. Então, nós não devemos ser como os hipócritas. Conselho de Jesus. Faça no secreto, que a recompensa vem do Pai que vê você também no secreto. E você vai ser tentado, meu irmão. Você vai botar o jejum, vai aparecer o seu prato predileto. Quanto mais busca, mais tentação. Você vai ser tentado. E às vezes vão aparecer circunstâncias, vai ser, meu Deus do céu, quanto tempo não aparecia isso para mim comer? E no dia que você vai jejuar, vai aparecer. Mas mantenha o foco que o Senhor será contigo e a glória do Senhor há de se manifestar na sua vida em nome de Jesus. Estamos chegando na nossa conclusão. Evangelista Rafael, sua palavra na conclusão.
Temos aprendido que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e a carne. Temos também 3 aliados nessa guerra: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aprendemos aqui hoje sobre as 3 principais armas do cristão nessa guerra: a oração, o jejum e a palavra. Na minha palavra de conclusão, eu gostaria de lembrar aos irmãos que cada uma destas armas espirituais está associada a uma das pessoas da divindade. A oração, diácono Davi, aponta para o nosso relacionamento com o Pai. Mateus 6, verso 6. Jesus diz: ora a teu Pai que te vê em secreto. A oração aponta para o Pai. A palavra de Deus aponta para o nosso relacionamento com o Filho, porque o Filho é a palavra, ele é o verbo. Apocalipse 19, 13. O nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Meus irmãos, raciocínio lógico. Se a oração aponta para o Pai, se a palavra aponta para o Filho, o jejum aponta para o Espírito Santo. Porque quando jejuamos, você sacrifica a sua carne para intensificar a ação do Espírito em sua vida. É como o diácono Davi bem disse, o jejum vai nos sensibilizar mais ao Espírito Santo. É por isso que quando se jejuma, você tem mais chance de ser cheio do Espírito, como Paulo, você tem mais chance de ouvir a voz do Espírito, como a igreja de Antioquia. Diácono Davi, sua palavra de conclusão? Eu quero deixar aqui o que o nosso comentarista escreveu. O nosso inimigo é ardiloso e perverso. Por isso não podemos ignorar suas estratégias. Contra ele lutaremos com armas espirituais: palavra, oração e jejum. Que nós possamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra o nosso próximo. As armas que usamos não são carnais, são espirituais. Então, quem usa as armas espirituais não se justifica. Quem usa armas espirituais não confronta com seu próximo, ele apenas usa as armas espirituais porque a guerra é espiritual. Amém. Meu amado irmão, tome posse dessas armas que o Senhor a disponibiliza para o senhor, para a senhora: a oração, a palavra e o jejum. E a vitória será sua, em o nome de Jesus. Nós agradecemos a sua atenção. Compartilhe esse vídeo e você estará ajudando a espalhar a boa palavra do Mestre. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado.